E ele fala uma frase que me agrada: recalculando rota. É só você esperar. Ele vai falar: o que o GPS me ensina, gente? Quando você erra, haverá possibilidade de corrigir o erro, porque você consegue pegar a estrada de novo. O problema é quando você vai errando, o GPS está falando, e você nunca pega a estrada que ele está falando. Chega numa hora que você não sabe nem aonde você está. Quem ouve o Evangelho fala: meu Deus, quando chega esse dia, eu vou tremer de medo. Não. Quem tem que tremer de medo são os que não têm fé. O discurso de Jesus é para nós que estamos na igreja. Quantas vezes nós temos esta preocupação? A verdade de Deus, que quer nos orientar, que quer nos conduzir, que quer nos salvar, por muitos não é aceita mais. E muitos vão dizer: mas eu tenho que confessar para quê? Eu não tenho pecado. A outros são mais atrevidos, né? Mas quem falou que padre perdoa alguma coisa? Eu falo com Deus: oh meu Deus, errei, perdoei, tá valendo. Se as pessoas vão vendo um catolicismo chamado hoje, é um fenômeno. A igreja está tentando responder a este fenômeno, mas é aquilo que nós chamamos de self-service religioso. O que é self-service? Você vai no restaurante, pega uma bandeja, pega um prato, e você vai passando perto da comida, não é assim? O que você vai pôr no seu prato? Pelo que você gosta. Ah não, arroz não estou comendo, não, estou de regime. A salada eu gosto. A macarrão não, carne eu gosto. A beterraba eu gosto, a pepino não gosto. E jiló tá longe. Ah, isso aqui eu gosto. Aí você vai e pesa o prato. O que é self-service? Eu coloco no prato que eu gosto. Tem muito católico self-service. Ah, eu vou à missa, mas isso que a igreja fala eu não gosto não. Isso que a igreja defende eu não concordo não. Isso que o Papa fala eu também não gosto não. O que ela acha? Que ela vai pôr no prato aquilo que ela gosta. E o que ela não gosta? Tem quem goste. Eu não gosto. E isso, quando a pessoa não faz um sincretismo religioso, ela não vê problema nenhum. E quando você fala com a pessoa: mas você está louca fazendo isso? Você tem preconceito, padre? Você discrimina outras religiões, padre? É o discurso do mundo nosso. Ou seja, não existe, padre, verdade. O senhor tem a verdade católica, eles têm outra verdade, e eu vou nelas todas. Tudo é de Deus, tudo leva para Deus, é tudo a mesma coisa. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É isso que está acontecendo. E o problema é quando este tipo de vida não é orientada e corrigida pelos ministros da igreja, que têm a obrigação de fazer isso. Porque eu tenho um peso sobre mim, que é ajudar você a se salvar, a salvação da sua alma. E eu já tenho os meus pecados, meu filho. Você acha que eu quero levar o seu? Eu estou lutando para me salvar e orientando o caminho da salvação. Um dia Deus vai me chamar. A morte chega para todos. Neste dia eu não quero ser chamado de omisso. Ah, padre, o senhor sabia e não falou? O senhor não orientou o povo? O senhor entrou num disco, esse pecado eu não tenho. Falou, ó, orientei, preguei a verdade, mostrei o caminho. Se seguiram ou não seguiram, foi opção deles. Eu preguei. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Você vai na missa para quê? Para conhecer o caminho de Deus. Fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Quem é motorista aí e usa GPS, eu não sei dirigir em BH, nossa capital. Eu sei ir a lugares em BH, é diferente. Você ir no lugar, não é você saber dirigir lá dentro. Se eu saio dirigindo lá, eu não sei onde eu estou. O que é que eu ligo? GPS. O GPS me ensina uma coisa fantástica, que eu comentava ontem. Você põe o GPS no carro, aí ele te fala, comecemos. Aí você começa a andar com o carro. Primeira, à direita. Tic, 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 tic. A 300 metros, pegue a terceira saída na rotatória. Uma pessoa soberba, o que ela vai falar? Ah, GPS, cala sua boca. Eu vou pegar o caminho que eu quero.
Tá bom, meu filho, você pode pegar o caminho que você quer, mas você não vai chegar aonde você deseja. Concordam? E o GPS, ele é um orientador fantástico. Ele podia ser até diretor espiritual. Que é quando você erra, ele não fica te julgando na cara que você errou. Vire a primeira à direita, a pessoa passa reto. Seu burro, eu falei à direita. Por que você não virou, seu burro? Agora você errou o caminho, você se lascou. Fui, e o GPS desliga. Não é assim que ele fala. Olha que ele está te falando, primeira direita, a 100 metros, à direita, você passa reto. Aí faz um barulhinho assim. E ele fala uma frase que me agrada: recalculando rota. É só você esperar, ele vai falar, segunda à esquerda. O que o GPS me ensina, gente? Quando você erra, haverá possibilidade de corrigir o erro, porque você consegue pegar a estrada de novo. O problema é quando você vai errando, o GPS está falando, e você nunca pega a estrada que ele está falando. Chega numa hora que você não sabe nem aonde você está. Assim é o tempo do advento. Você errou, então vamos recalcular a rota. Vamos pegar o caminho que o Senhor quer nos mostrar, a estrada que o Senhor quer nos apontar. Se o GPS, ele aponta caminhos na terra, o nosso Deus quer nos apontar caminhos para o céu. Aí eu não pergunto só para o GPS, eu pergunto para Deus na oração: meu Deus, mostrai-me os vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. O evangelho que nós ouvimos é do capítulo 21 de Lucas e fala sobre linguagem apocalíptica. O que é isso? Finais dos tempos. Mas aqui tem uma palavrinha mágica e que nós precisamos estar atentos a elas. Está no primeiro versículo. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos: haverá sinais. Que Jesus disse, no sol, na lua, nas estrelas, ele vai dizer uma série de sinais. Mas hoje na nossa vida, você consegue ver os sinais de Deus, indicando para você qual o caminho, qual a estrada, qual a verdade? Qual que é o sinal hoje na sua vida que aponta para Deus? Nós estamos conseguindo ver os sinais? Porque é interessante, né? Nós temos a síndrome do traído. Já ouviu falar? Síndrome do traído? Ninguém nunca ouviu falar, não? O que é síndrome do traído? Todo mundo sabe que ele estava sendo traído. Quem é o único que não sabe? Ele. Aí no final, mas vocês sabiam? Todo mundo, meu filho, estava na cara. Todo mundo comenta isso. Você não sabia porque você não quer ver. Os sinais são dados, mas quem não reza, não vê. Quem não adora, não vê. Quem não conhece a palavra, não vê. É a mesma coisa, eu não falo, não sei se alguém fala e escreve japonês. É a mesma coisa de pegar você, levar você para o Japão, colocar você numa rua, aquelas letras que nós não é do nosso, não é, a gente não você está assim, ó. Você não sabe nada. E aonde você quer ir, está do outro lado da rua, na sua frente, e uma placa grande. Mas você não sabe ler, né? Tem gente que não sabe ler os sinais de Deus. Não conhece essa palavra aqui, ó. Aí Deus vai dando os sinais e você não vê. Meus irmãos, entendo que a palavra de Deus está falando para você. É interesse seu, não é interesse meu, não. Eu quero ver os sinais de Deus na minha vida. Eu quero construir uma casa neste lugar. Eu quero trabalhar nessa empresa. Quero namorar com aquela mulher. Eu quero comprar aquele carro. Se você reza, Deus vai dar sinais. Se é sim, se é não, e se é espere. Mas como ninguém quer saber de sinais de Deus, eu quero, eu faço, eu vou. Vai amostradinho, né? Você vai ver no final o que vai dar.
Jesus está falando, haverá sinais. E aquele que reza, ele consegue interpretar não apenas os sinais do sol e da lua, mas os sinais da própria vida. As famílias hoje estão sendo destruídas por quê? Porque ninguém vê sinal de nada. O seu filho era de um jeito, ele está do outro. Seu filho está saindo com gente estranha. Ele chegava cedo em casa, só chega de madrugada. Só está trancado no quarto. Você não sabe o que está no celular. Internet comendo madrugada toda. Depois você sente cheiro de mato verde queimado. Fala, o que está acontecendo com esse menino? Um sinal atrás do outro. E os pais, dois babaca, Hora que o leite entorna, mas como que a gente não viu? Os sinais são dados. Os sinais são dados. A pessoa sente uma dor do lado, passou. Na outra semana, nossa, essa foi mais forte. Até que está lá com uma operação de urgência, apêndice furado, a confusão da uma. Ele falou, mas você não sentiu dor nenhuma até hoje, não? Não, doutor, tem uns 2 meses que não para de doer. Peraí, mas os sinais foram aí, você não procurou nada, não? Não, assim como a dor vem, ela vai. Os sinais foram dados. A mulher trata o marido mal, ou o marido tratando a mulher mal, já não se beijam mais, não tem mais relação, não conversam, já não dormem na mesma cama. O marido chega, a mulher finge estar dormindo, já não conversam. Aí o marido começa a ver a mulher, ela está fazendo uma dieta, ela já está com roupa bonita, está passando batom, ela está saindo toda sexta-noite, sábado sai com as colegas, está almoçando fora, o marido está mais bonitão, está mais musculoso, está saindo, está usando perfume, comprou roupa nova. Gente, os sinais estão sendo aí, E a pessoa, estão me entendendo, gente? Sim ou não? Os sinais são dados, sim ou não? Mas é preciso o quê? Jesus está falando, haverá sinais. Felizes aqueles que sabem interpretá-los. Tem sinal na sua vida pessoal, tem sinais no seu casamento, tem sinais na sua família, tem sinais no seu trabalho. A gente fala, não, padre, eu assustei, eu fui despedido. Meu filho, se você voltar, teve vários sinais antes. Chamar de atenção, não chega na hora, fala demais, mexendo no lanche dos outros na geladeira, levando para sua casa coisa da empresa. Aí, chega numa hora, sinais. Mas quando essas coisas começarem a acontecer, os sinais de Deus, não é para que fiquemos com medo. Quem ouve o Evangelho, fala, meu Deus, quando chega esse dia, eu vou tremer de medo. Não. Quem tem que tremer de medo são os ateus. Quem tem que tremer de medo são os que não têm fé. Quem tem que tremer de medo são aqueles que perseguiram o nosso Senhor e a sua igreja. Esses vão tremer de medo. Aqueles que têm fé, a hora que o Senhor estiver voltando em glória, se alegrarão. Glorificarão o nome de Deus. Eu vi uma figura na internet, devia ter salvo, não salvei, mas é linda. Nem sei se é uma figura católica, mas é muito bonita. Jesus voltando, o mundo acabando, aquele auê pegando fogo, e no alto do monte, várias pessoas assim, Estes somos nós, né, meus irmãos? Para nós, será um dia de libertação. A palavra diz, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. E último ponto da pregação de hoje. Cuidado com aquilo que te torna insensível. Tem coisa pior que você se relacionar com alguém insensível? O que é uma pessoa insensível? Tanto fez como tanto faz. Sente mais nada. E aqui diz que 3 situações nos tornam insensíveis. Jesus quem está dizendo, tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Eu estou no versículo 34 do capítulo 21 de Lucas.
Como que o meu coração fica insensível? Primeiro, pela gula. Tem gente que come para viver. Tem gente que vive para comer. E o problema não é só a gula, o comer. Não tem a ver com tanto que eu como. É porque, segundo o estudo da virtude, alguém que tem o pecado da gula, que é exagero, ele tem outros pecados escondidos atrás da gula. Por isso que a pessoa é gulosa. Se o problema fosse, meu filho, só comer, uma boa dieta resolvia. Não é aqui. A pessoa que tem gula, geralmente, ela está fugindo de algo. Ela tem o pecado da preguiça, o pecado do exagero. Então a gula, ela vai escondendo várias coisas. E segundo o que Jesus disse, o pior da gula, ela torna o seu coração insensível. Segundo, que acompanha a gula, a embriaguez, que é uma falta de equilíbrio, que é um vício. E segundo São Tomás de Aquino, é a porta do desequilíbrio. Você quer ver uma pessoa desequilibrada? Veja a pessoa que bebe. Ela não tem equilíbrio. Eu não estou falando do beber social. Tem gente que bebe social. Uma taça de vinho, um copo de uma batida, 2, 3 cervejinhas. Tem gente, você conhece, meu filho, não pode começar, que a pessoa não sabe parar. E você quer ver uma pessoa desequilibrada? Estou falando porque a palavra diz. Brigue com Jesus. Uma pessoa que você diz para ela assim: vai ter festa, oba, mas não tem bebida, então eu vou fazer o que lá? E o pessoal acha normal. Mas todo mundo fala isso. Faz o que todo mundo faz. Veja, não é uma pessoa que tem alegria, contentamento. Ela não está indo para conviver, ela não está indo para festejar a vida. Não. Se não tiver álcool, não tem festa para mim. Uma festa sem álcool, o que eu vou fazer lá? Então veja, uma pessoa desequilibrada. E Jesus fala pior: a pessoa se tornou insensível. Tem bebida, eu não vou. Cuidado, viu, meus irmãos? Cuidado quando a sua família só reúne para comer e beber. Gula e embriaguez. E aqui, me desculpe a franqueza, tem muito Natal com o coração insensível. Não colocam um menino no presépio, mas é um povo que come e bebe, achando que o mundo vai acabar. E Jesus está falando aqui, esse pessoal se tornou com o coração insensível por causa da gula e embriaguez. E a pessoa está comendo e está pensando: o que tem de sobremesa? Cadê o panetone? Cadê a torta da tia? Tem gente que está comendo a ceia de Natal e pensando: amanhã no almoço a gente termina. O que sobra hoje, a gente rapa amanhã. Não tem problema. Você comer. O que Jesus está falando aqui? O exagero, ele torna o coração do homem insensível. E o terceiro, preocupações da vida. Preocupações em ter, poder e prazer. Gente, olha para o padre aqui. Se eu estiver mentindo, você pode falar que é mentira. Eu conheço assim de gente, que vive para comer, beber, e quando ela não está comendo, e não está bebendo, e não está dormindo, esperando um infarto, a pessoa está fazendo o quê? Ela está preocupada com a vida. E na maioria das vezes, a preocupação com a vida envolve o quê? Se não está comendo, se não está bebendo, se não está dormindo, onde que cabe Jesus numa vida dessa? Onde que cabe conversão numa vida dessa? Onde que cabe Espírito Santo numa vida dessa? Onde que cabe santidade numa vida dessa? Não cabe. E esse discurso de Jesus não é para o que estão no mundo, porque o que estão no mundo, meu filho, eles comem, eles bebem, se preocupam com as coisas, e vai que atua. Mas o discurso de Jesus é para nós que estamos na igreja. Quantas vezes nós temos esta preocupação? E não é uma preocupação aqui que não se possa fazer no equilíbrio. Vamos fazer uma ceia de Natal, por que não? Vamos
As coisas gostosas, por que não? Nós temos as coisas da nossa vida, só que o problema da gula, da embriaguez e da preocupação da vida, eles tomam o lugar de Cristo. Lembrem da parábola do semeador. A palavra é sufocada pelas preocupações da vida. E Jesus vai dizer: ficai atentos e orai. Não torne o seu coração insensível. Olha o que Jesus disse, você tem que entender o que Jesus está dizendo. Jesus falou que comer torna o coração insensível, sim ou não? Não, gente, você vai morrer de fome, meu filho. Tá vendo? Por isso que eu falo, o pessoal ouve pregação, mas não entende nada que padre fala. Tá tudo aí, ó, não entende nada. Onde que eu disse na homilia que comer é pecado? Onde que eu disse na minha pregação que beber é pecado? Onde que eu disse que você não tem que cuidar da sua própria vida? O problema aqui é o exagero. Uma coisa é você comer, outra coisa é você ter o pecado da gula. Uma coisa é você beber, outra coisa é você se embriagar. Jesus, nas bodas de Caná, ele ofereceu para aqueles noivos mais de 600 litros de vinho. E você não vê Jesus trocando as pernas. Ou seja, ele com os discípulos beberam vinho, mas eles não se embriagaram. Ah, padre, eu não vou me preocupar nada com a minha vida mais. A partir de hoje, eu vou ficar só esperando. É, meu filho, é boleto chegando, é conta chegando, é água, é luz. Nós temos as coisas da vida. Nós temos que comer, nós temos que beber. Mas a coisa aqui é o exagero, é o desequilíbrio, é o vício que vai tornando o coração insensível.